a todos. Hoje nós vamos trabalhar com métodos. Na verdade, nós vamos falar dos comportamentos do objeto, do comportamento que a gente cria na classe. E esses comportamentos, como eles vão estar vinculados a uma instância, a um objeto, a gente chama eles de método. E depois vamos falar também sobre construtores. Vamos lá então, começando a nossa aula hoje sobre métodos e construtores. Nós tivemos uma aula há um tempo atrás sobre funções. E o método, ele é, na verdade, uma rotina ou uma função. Só que, de certa forma, ele está vinculado à instância de um objeto. E quando a gente invoca o método, esse método ele pode ter, não é obrigatoriamente, mas ele pode ter a ação dele modificada de acordo com o estado do objeto. O estado, se vocês lembrarem da aula passada, é o que a gente diz que são as características. As características representam o estado do objeto. Então, por exemplo, se a gente tem uma classe chamada carro, e nessa classe carro possui uma característica chamada velocidade. Digamos que a gente tenha o carro 1 e o carro 1 tem a velocidade de 100 km por hora. E o carro 2 a velocidade de 300 km por hora. E essa classe também tem um comportamento chamado acelerar, ou melhor, dirigir. Comportamento chamado dirigir. O comportamento dirigir no carro 1, ele vai ter o deslocamento da distância, né? As distâncias vão passando a uma certa velocidade. Ao executar o comportamento dirigir no objeto 2, Fusca 2, as distâncias vão passando numa velocidade bem maior. Então, o comportamento, a execução do comportamento é afetada, ou pode ser afetada, pelas características do objeto. Tá? Então, se o objeto tem mais velocidade, vai se comportar de um jeito, o método. Se tiver menos velocidade, vai se comportar de outro. Né? Então, existe essa possibilidade. Tá? E o comportamento, às vezes, também pode, dependendo. Vocês são os programadores, né? Vocês vão dizer o que o comportamento pode e não pode fazer. Os comportamentos, às vezes, também podem mudar os valores das características. Por exemplo, a gente pode ter um comportamento chamado aumenta a velocidade, ou acelera. Então, na hora que executa esse comportamento, ele vai lá e põe mais 30 na velocidade. Então, se você executar o comportamento acelera no carro 1, ele passa de 100 para 130. Se executar no carro 2, ele passa de 300 para 330. E pode ter um comportamento chamado freia, por exemplo, que reduz a velocidade. Executando no primeiro carro, freia, vai para 0, e depois executando no segundo carro, freia, vai para 0 também. Então, esses comportamentos, além de eles podem ser afetados, né, pelo estado e também podem modificar o estado. A ideia de dividir o seu código em comportamentos, em métodos, né, ou funções, os nomes são as mesmas coisas, é para você poder facilitar a compreensão do código e organização do seu código. Os comportamentos, métodos, aí eles recebem um nome, é que nem as funções, recebem um nome, podem retornar um objeto ou uma variável do tipo simples, né? Float, char, byte, int, essas coisas, ou pode não retornar nada, que é void. Todo método possui um namespace próprio, ou seja, tudo que você cria de variáveis dentro do método, essas variáveis vivem apenas enquanto o método está executando. Depois que o método terminar de executar, essa variável desaparece, ela não existe mais. O valor que ela tinha pode até continuar existindo, mas a variável desaparece. Os métodos no Java declaram o tipo de informação a ser retornado, então na hora que a gente declara o método, a gente diz qual é o tipo de retorno, que nem função. Um método é uma função, tá? Só que ele está vinculado a uma instância. E a gente também coloca parâmetros no método. Então, às vezes o método precisa de alguma informação para ser executado, então a gente declara essas informações que ele vai estar recebendo como sendo parâmetros. Tá? Aí tem o nome do método mais os parâmetros do método, é conhecido como assinatura do método. Tá bom? Essa palavrinha ela é muito importante, conhecida como assinatura. A assinatura compõe o nome e os parâmetros. Ó, nome do método, olha, linha reta aqui, mais os parâmetros. Parâmetro 1, parâmetro 2 e o nome do método. Isso aqui é o que a gente diz que é a assinatura. Bom, assinatura do método. Podemos até incluir também
o retorno do método, a informação de retorno do método como sendo assinatura também. Só que existe uma situação que a gente diz que chama-se sobrecarga, e a sobrecarga não vale para o tipo do retorno. Tá? Depois a gente vai ver o que é sobrecarga. O método pode ser invocado pelo nome e um par de parênteses. Aqui está, nessa apresentação aqui, eu estou mostrando o método, mas só a função mesmo. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um método numa classe real. Vamos criar aqui. Vamos criar uma classe real, tá? Vamos criar uma classe chamada carro. Vamos brincar com aquela classe carro. Public class carro. E a classe carro vai ter um comportamento que vai ser o acelerar e o comportamento que vai ser o frear. Então vamos fazer o comportamento acelerar. Retorna void, não retorna nada. Ele só acelera, mas ele não retorna nada para o ambiente. Acelerar. E o acelerar, a gente pode mudar a velocidade do carro. Para que o carro possa mudar a velocidade, ele tem que ter a velocidade. Então vamos colocar uma velocidade aqui. Ó. Velocidade. Vamos colocar a velocidade iniciando com 0, para parar. Bom? Acelerar. Acelerar, você vai mudar a velocidade, dizendo que agora ela é mais 30. Então é a velocidade, o valor dela atual, que é 0, mais 30. Então 0 mais 30, 30, passa a ser 30 agora. A velocidade passa a ser 30. Tá? Se chamar o acelerar de novo, ele vai para 60. Bom, vamos botar uma mensagem na tela dizendo que a velocidade agora é 60. E vamos fazer o frear. O frear vai mudar a velocidade para 0. A gente diz que a velocidade atual é 0. Bom? Muito bem. Criamos a classe chamada carro. Vamos salvar essa classe. Classe carro, ponto já. Bom, agora, para a gente testar essa classe carro, nós vamos ter que criar um public static void main. Vamos criar aqui dentro da classe carro mesmo. Bom, static void main. Esse método ele pode estar em qualquer lugar. Você pode colocar em qualquer classe, em qualquer lugar que tenha acesso a essa classe carro. Dentro desse método main, nós vamos criar duas instâncias de carro. Então, carro, vamos chamar de carro 1, e carro 2 igual a new carro. Quando a gente cria essas instâncias, cada um desses carros tem o seu estado, né? Cada um desses carros tem a sua velocidade definida lá. Então a gente chama lá o carro 1 ponto acelerar. Feito isso, ele vai mudar a velocidade do carro 1 para 30. Já aumenta para 30. Vamos acelerar mais uma vez. Aí aumenta para 60. Tá? E o carro 2, ele continua com 0. Não muda o do carro 2. Vou colocar aqui para imprimir a velocidade do carro 2. Imprimir a velocidade do carro 2, imprimir a velocidade do carro 1. Carro 1, velocidade carro 2. Bom, vamos executar esse código aqui. Compilar, tudo certinho, Java carros. Ó,
acelerou uma vez, a velocidade do carro 1 foi para 30. Acelerou de novo, a velocidade do carro 1 foi para 60. Então, no final, a gente tem velocidade do carro 1, 60. O carro 2 não teve o aceleramento, então a velocidade do carro 2 continua zero. Tá? Cada função que a gente executou, se vocês perceberem, ó, cada função que a gente executou, ela estava vinculada a um objeto. Então, essa função ela altera só as características daquele objeto. Tá? Toda vez que a gente vai executar um método, a gente tem que especificar de qual objeto que a gente está executando. Se eu quiser frear, eu tenho que dizer de qual objeto que eu vou frear. Por exemplo, do carro 1, ou, digamos que eu quero frear o carro 2. Bom, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Na hora que a gente declara o método, a gente também pode colocar parâmetros, né? A gente pode, por exemplo, vamos mudar lá o nosso método acelerar, para dizer quantos quilômetros por hora a gente está acelerando. Hoje a gente acelera 30, e a gente chumbou esse número 30, mas a gente pode pedir para que o programador informe quanto é que vai acelerar no carro. Então a gente põe aqui aceleração, vamos criar uma variável, né, aceleração, pode chamar de A também, fica a seu critério, aceleração. E aí, ao invés de somar 30, a gente vai somar aquilo que foi informado na aceleração. Só que, como mudamos a assinatura, ó, agora o acelerar recebe o número inteiro, então nós temos que passar o número inteiro para acelerar. Na hora que eu for acelerar, eu tenho que dizer que vai primeiro acelerar para 30 km a mais por hora, depois vamos acelerar mais 20 km por hora. Senão não funciona. Se a gente tentar chamar sem o parâmetro, aqui, ó, sem o parâmetro, ele vai dar erro de compilação. Ele está procurando um acelerar sem parâmetro, mas não tem. Então ele vai falando que precisa de um parâmetro do tipo inteiro. A gente põe lá um parâmetro do tipo inteiro. Compila e executa. Tá? Então subiu para 30, mais 20 subiu para 50. Então, no final ficou com 50, o carro 2 ficou com 0 e freamos o carro 2, então o carro 2 continua com 0. Tá? Muito bem, senhores. Então esse daqui é o conceito do método. Tá? Todo método está ligado a um objeto. Na hora que a gente vai executar, ele tem que ter um objeto que está vinculado a ele. E a gente diz que vai executar a partir do objeto. Assim como a função, o método também pode ter mais de um parâmetro, e os números, os elementos dos parâmetros, eles são passados, quando você passa os parâmetros, eles são colocados nas variáveis na mesma ordem que você passou. Então, se você chamou o método faz algo passando o número 10, 20, 30, ele vai jogar 10 aqui nesse primeiro, 20 nesse segundo e 30 no terceiro. E os tipos das informações que você está passando tem que bater com os tipos dos parâmetros. Você não pode passar um texto aqui no primeiro, nem um texto no segundo, e nem uma data aqui no terceiro. Então, o primeiro tem que ser um número inteiro, não pode ser flutuante, o segundo tem que ser inteiro também, não pode ser flutuante, o terceiro tem que ser um número flutuante. Tem um exercício, mas depois vocês fazem esse exercício, é um exercício para calcular a data juliana. Você passa lá, vai fazer um método que receba o dia, o mês e o ano, e ele calcula a data juliana, que é uma data, é um número referente a esse dia, mês e ano.